Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada, o seu podcast sobre política e relações internacionais. Aqui é Felipe Mendonça e hoje a gente recebe uma convidada muito especial. Trata-se da professora Mariana Albuquerque. Olá, pessoal que está aqui ouvindo o Chutando a Escada. Sempre um prazer estar aqui participando do podcast com vocês. Eu sou a Mariana Albuquerque, eu sou professora do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da UFRJ e eu administro uma página no Instagram chamada ONU em Pauta, que tem o objetivo de democratizar as informações sobre a ONU em português para um público brasileiro. Então, acompanhem lá no Instagram ONU em Pauta também para se manterem atualizados sobre esses temas. Vale muito a pena seguir o ONU em Pauta, eu recomendo muito. E sigo a página. Olha, se você não segue o ONU em Pauta, você está errado. Para tudo que você está fazendo. Vai lá no Instagram, siga o ONU em Pauta que você não vai se arrepender. Olha só, Mariana, muito obrigado por topar falar comigo. Tô muito feliz. Imagina, o prazer é todo meu. Chutando a Escada chama e eu falo que sim. Ah, ótimo. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não. Olha, então vamos começar então pelo começo, né? Eu acho que a primeira pergunta que eu queria te fazer tem a ver, então, não com o discurso do Lula em si, mas talvez dar um passo atrás, né, e colocar essa Assembleia Geral num contexto um pouco maior, que tem servido, inclusive, para que muitos veículos de imprensa questionem a eficácia da própria ONU, né? Se você olhar, por exemplo, as capas dos jornais, tanto as de hoje, né, que não deram, assim, grandes destaques para a fala do Lula, mas as de ontem, principalmente, do dia 24 de setembro, elas todas estão recheadas de manchetes, né, que destacam ali a agressão de Israel ao Líbano, com muitos mortos, crianças, mulheres, enfim. E se a gente colocar na equação a faixa de Gaza, a Cisjordânia, e se a gente der mais um passo atrás, né, e colocar aí nesse cenário um pouco mais amplo, a guerra da Ucrânia, o sistema de fato inaugura essa Assembleia Geral com uma série de questões, né, sobre a sua eficiência, a sua eficácia. Eu sei que eficácia é uma palavra difícil de usar na ciência, né, porque como que se mede isso? Mas eu acho que eu queria começar a te ouvir um pouco, eu queria ouvir um pouco a sua opinião sobre como que a ONU atua e resiste, se as críticas de fato são bem fundamentadas, considerando essa conjuntura maior que eu acabei de descrever. Dá para começar por aí? Dá, claro. E essa normalmente é uma pergunta que sempre me fazem, né? Uhum. Assim, por que você estuda a ONU? Por que você pesquisa a ONU? A ONU não faz nada, a ONU não serve de nada. E assim, de forma nenhuma eu quero desmerecer ou diminuir a importância dos conflitos que estão acontecendo agora. Mas a história da ONU é uma história permeada pela ocorrência de conflitos simultâneos à sua existência, sabe? Uhum. Então, assim, a gente pode até pensar na Guerra Fria como um conflito de longa duração, com vários mini conflitos no meio do caminho, e isso pegou a ONU desde a sua criação, né, Uhum. praticamente. E aí a gente teve todas as guerras por procuração ali da Guerra Fria. Uhum. Aí quando a gente achou que a Guerra Fria acabou, a ONU agora finalmente vai se ver livre de crises, veio a Guerra do Golfo, né, logo depois. Aí todas as crises humanitárias dos anos 90. Uhum. Aí quando virou o milênio, nossa, convocou a World Summit, teve os objetivos do milênio, agora vai, aí veio o 11 de setembro. A gente tem um histórico de sucessivas crises. Uhum. E eu acho que o fato da organização ter perdurado e ter se mantido estável ao longo do tempo, mostra que, apesar de todas as diferenças, os países ainda têm um interesse, primeiro em estar nela, Uhum. e segundo, em fazer com que ela continue a ser um fórum de debates. Então, se a gente utilizar a ocorrência de conflito como um indicador de crise, a ONU nunca não esteve em crise, ela sempre esteve, Sempre né, se esteve. se o caminho for esse. Uhum. E aí o que eu acho que é importante também da gente trazer para conta, é que apesar de alguns caminhos de decisão da ONU, como por exemplo, via Conselho de Segurança, eles serem caminhos que agora enfrentam uma certa paralisia, eles não são os únicos disponíveis pela organização para lidar com essas situações de crise. Uhum. A gente teve a aprovação de fundos emergenciais, por exemplo, no caso da Ucrânia.
de relatorias especiais de direitos humanos, né. Então a organização ela tem uma agenda que vai para muito além daquela que a mídia costuma dar uma atenção, que é os debates no Conselho de Segurança, né. Uhum, E claro, tornam a eficácia, se a gente quiser usar essa palavra, da organização altamente questionável e com razão. Mas eu acho que a gente precisa talvez dar um passo atrás para olhar de forma mais ampla e ver que se tá ruim com ela, provavelmente estaria pior sem ela, uhum, porque países que não têm um canal bilateral institucionalizado de diálogo, eles ainda assim mantêm um canal informal dentro, né, das instâncias da ONU, o que é, né, de grande mérito e de grande valia, inclusive agora em relação a Gaza, né, tanto uhum, que ontem a delegação palestina estava lá, né, da abertura da Assembleia Geral, então isso também são alguns indicativos importantes de que se a organização ela não pode ser um ator, ela sempre pode ser um fórum, uma arena, sabe. uhum. Isso por mim já é um mérito da organização existir, por isso que mesmo em situações de crise a ONU pode sim cumprir o seu papel. Não é perfeita, mas ajuda a gente a procurar algumas alternativas. Uhum. Não, interessante. Você inverte então a equação, né? Porque enquanto a maioria da imprensa, dos setores da imprensa, olha para aquilo e vê aquilo como ineficaz do ponto de vista da solução das crises, o que você está falando é o seguinte: é ruim com ela, pior sem ela, né? Porque mesmo em crise permanente, ela ainda se coloca, nem que seja como um fórum de discussão, um espaço de diálogo, para além dessas outras estruturas que não aparecem muito a olho nu. Agora, deixa eu acho que foi importante para a gente localizar. Então você é crítico ao sistema ONU? Beleza, né, entra no bonde aí, porque toda a torcida do Flamengo também é. Agora a questão é que é uma estrutura importante que foi criada em cima de uma porção de contradições que permanecem até hoje, sendo a principal delas o Conselho de Segurança, que inclusive foi tema, da fala do Lula. E aí eu queria começar a partir daí, né, o Lula, eu acho que essa ida do Lula a Nova York, ela primeiro capítulo, né, foi ali a cúpula do futuro, não foi? O que que é a cúpula do futuro? Qual que é a importância disso? E como que foi a atuação do Lula ali? A cúpula do futuro, ela é um desses grandes exercícios de se pensar a reforma da ONU de forma sistêmica, e não é a Uhum, primeira vez, né, que uma cúpula desse tipo é realizada. Na verdade, se a gente quiser voltar na história, a gente conecta isso até com o próprio papel do Brasil, uhum, tá, porque lá na Conferência de São Francisco, quando a ONU foi criada, o nosso embaixador, o Leão Veloso, ele fez uma proposta, né, de que entrasse na Carta da ONU um artigo que falava sobre a realização de conferências periódicas de revisão da Carta da ONU, uhum, o que era uma tentativa do Brasil de sempre ter novas chances de ser membro permanente do Conselho de Segurança, basicamente, né, já que a gente não tinha conseguido lá atrás. Isso não entrou na Carta da ONU como o embaixador Leão Veloso queria, né, tendo uma periodicidade pré-estabelecida, mas a Carta da ONU, mais especificamente aí, sendo bem detalhista, no artigo 109, ela fala sobre a possibilidade da convocação de conferências, de revisão da Carta da ONU. E a mais famosa que a gente teve até hoje foi em 2005 a World Summit, né, que uhum, foi convocada pelo Kofi Annan e que teve aí como resultado, a publicação de um relatório que tinha, entre as suas propostas de reforma da ONU, 2 que foram efetivamente implementadas, que foi a criação do Conselho de Direitos Humanos e a criação da Comissão para a Construção da Paz. E aí, desde 2005 que a gente não tinha uma conferência nesses moldes, sabe, uma conferência grande, precedida pela convocação de painéis de especialistas para fazer relatórios e pensar a reforma da ONU em termos concretos e não para além de discursos de: "Ah, tem que reformar a ONU". uhum, Essa cúpula ela tinha que ter acontecido ano passado, né, ela foi originalmente convocada por ano passado, mas por um monte de questões geopolíticas envolvendo aí também Rússia e Ucrânia, ela acabou ficando para esse ano. Então foi uma proposta do secretário-geral, do Antônio Guterres, que foi acatada, né, pelos países da ONU e aí, a cúpula foi criada. Então, o objetivo é muito parecido com o que o Kofi Annan fez lá atrás. O Guterres, nos últimos anos, ele foi se minando desses painéis de especialistas, né, para poder fazer propostas, e esses especialistas foram fazendo uma proposta de um pacto do futuro,
que é como se fosse um documento norteador para aquilo que é possível a Uhum. curto, médio e longo prazo, né, de se reformar dentro da instituição. E a Cúpula do Futuro era exatamente isso, era o momento de negociação do texto final, de aprovação do Pacto do Futuro, que é esse documento que foi efetivamente aprovado. E essas cúpulas, elas têm também um pouco o papel de trazer para dentro da agenda da ONU novos temas, né, da agenda internacional que não estavam previstos na carta ou que não foram previstos em exercícios anteriores, como, por exemplo, inteligência artificial. Inteligência artificial é um novo tema que precisa de um marco regulatório global e a ONU, pela primeira vez, trouxe, né, esse tema para sua agenda agora na Cúpula do Futuro. Então, daí, né, a importância da cúpula como um todo. Mas apesar disso, a cúpula ela foi mais esvaziada do que se pensava, tá, Felipe? Assim, Hum. muitos membros da ONU participaram, eu diria até que todos participaram de alguma forma, mas esperava-se que por ela ser antes da Assembleia Geral, a gente teria uma participação de mais autoridades. Uhum. E não foi muito isso que aconteceu. A maioria ficou ali a nível diplomático mesmo. Mas o Lula fez questão de ir, o que eu acho que mostra um pouco o quanto a ONU é central, né, na agenda dele, e o quanto que o tema de reforma da ONU é central na agenda dele. Isso voltou a aparecer no discurso dele na Assembleia Geral, a gente pode falar disso. Então, como era um momento ali de um tempo de fala cronometrado, ele teve o microfone cortado por questões meramente Uhum. procedimentais, tá? Todos os que vieram depois tiveram o microfone cortado igualmente quando passaram do tempo. Não foi ali para, enfim, interromper alguma linha de Uhum. raciocínio do Lula nem nada disso. Então, esse é o objetivo da Cúpula do Futuro, é pensar em reformas da ONU de uma forma mais estruturada, mais sistêmica, mais holística, assim, para uma agenda de curto, médio e longo prazo. Infelizmente, o documento foi bem mais vago Uhum. do que se esperava, né, com poucos pontos de reforma concreta. Mas mesmo assim, enquanto exercício, até para a gente entender aonde estão os consensos, aonde estão os dissensos, fazia muitos anos que a gente não tinha uma conferência desse tipo, então é válido, né? É Uhum. interessante de qualquer forma. Embora o documento seja vago, você consegue elencar para a gente aqui quais são os principais consensos, que aparecem, por exemplo, no documento final? Olha, apesar de não ter uma proposta concreta, o documento fala, por exemplo, sobre a necessidade de reforma do Conselho de Segurança. Uhum. Então isso é interessante porque a gente cria meio que uma jurisprudência que fica ali na mão dos países, né, disponível, para que esse pacto possa ser usado como fundamento para manter o debate sobre a reforma sempre Uhum. na agenda. Uhum. Um outro tema que apareceu bastante também foi a reformulação para dar mais poder à Comissão para a Construção da Paz, principalmente para que a Comissão para a Construção da Paz tenha uma interlocução maior com o Conselho de Segurança e a gente possa ter aí, para além dos membros, né, do Conselho de Segurança, também os países membros da Comissão para a Construção da Paz participando de debates, principalmente relacionados às operações de manutenção da paz da ONU. A Uhum. gente também teve decisões interessantes, por exemplo, sobre o papel da juventude, sobre a Hum. necessidade da ONU ter um debate intergeracional. Isso também é uma novidade, Uhum. né, nesse nível de acordo. Então, assim, a inteligência artificial, como eu mencionei, trazer a inteligência artificial como um tema para dentro de debate e conectar a inteligência artificial com a segurança internacional, Uhum. né? Então, esses são alguns temas que eu destacaria para você como Uhum. sendo interessantes da gente analisar daqui para frente, a partir, né, da aprovação desse pacto. E o esvaziamento que você se referiu tem a ver com a conjuntura mesmo? Ou é porque o fórum em si não teve um peso ou não é considerado como algo importante, para a diplomacia como um todo? As 2 coisas, tá, Felipe? Eu acho que, assim, foi um esvaziamento que esteve muito atrelado às questões geopolíticas, né? Então, a gente tem visto, por exemplo, uma grande ausência da Rússia dos Uhum. espaços da ONU que não sejam o Conselho de Segurança, por exemplo. Então, isso se repetiu agora na Assembleia Geral também. O Xi Jinping nunca vai Uhum. para os eventos da ONU, então mais, né, um outro país importante que está de fora. Último ano do Biden, então ele já ali no apagar das luzes e toda a atenção dos Estados Unidos voltada para a eleição e não mais Uhum. para a ONU. Então a gente tem aí umas questões de conjuntura. Mas também, ao longo do processo, né, houve um questionamento muito grande sobre qual seria, a necessidade de ter um pacto desse, o que que esse pacto traria de diferente. Então acabou que, ao longo do processo, foi
acontecendo uma descida de nível natural nas negociações. Muitos embaixadores dos países na ONU já não participaram de algumas das etapas do processo negociador. Mas eu acho que o que a gente se chegou como resultado é um pacto que, apesar de vago, né, traz alguns caminhos, né, Uhum, traz alguns indícios de como que a gente pode manter uma ONU mais robusta aí nos próximos anos. uhum. Mariana, é uma pergunta bem elementar, assim, talvez algum ouvinte se pergunte o seguinte, né? Qual a importância desse tipo de pacto? Porque é um texto, como você disse, vago, né? Muito amplo, que aquela linguagem diplomática ensaboada, que às vezes quer dizer alguma coisa, mas não necessariamente, né? O que permite que se aglutine ali diferentes visões. Um exemplo clássico é o consenso, né, entre muitas aspas, sobre a necessidade de se reformar o Conselho de Segurança. Mas é uma coisa, outra coisa é que fazer, né? O Qual a importância desse tipo de pacto, embora vago e tudo mais, né? Eu acho que seria interessante te ouvir, porque em última instância é disso que se tratam regimes, né? E Uhum. você ir caminhando, às vezes com passos de tartaruga, criando, né? Solidificando, cristalizando entendimentos que muitas vezes regridem, às vezes você dá um passo atrás para dar dois à frente. Enfim, o que que você tem a dizer sobre isso? Essa também é uma pergunta que aparece muito, Felipe. Normalmente, o que eu falo para as pessoas é que toda reforma concreta ela é antecedida por múltiplos pactos desse Uhum, tipo, tá? uhum, Porque a gente precisa amadurecer o debate, chegar num certo nível em que outro caminho é visto como deletério, né, ao sistema como um todo. Então, a existência desse tipo de pacto, ele mostra uma declaração de intenções, né? Eu acho uhum, que é a melhor forma da gente definir. Apesar de uma declaração de intenções ela não ser algo imputável, né, em casos de descumprimento, parte do princípio aí do direito internacional da boa-fé que os países que acordaram aquilo têm reais intenções em cumprir aquilo. uhum, E aí o não cumprimento gera um custo político, né. E assim, a gente sabe que muitas negociações e muitas mudanças de comportamento nas relações internacionais estão relacionadas a cálculos de custos e benefícios. uhum, Então os países falam: "Ó, por exemplo, aprovar um Digital Compact para a inteligência artificial não é algo que o meu país quer, mas vamos ceder nisso aqui para a gente poder tornar a negociação mais dura em outros temas, uhum, sabe? Então, é nesses processos de negociação e de cálculo de custo político que a gente tem alguns avanços importantes, como a gente teve, né, há uns anos atrás. Muitos países eram contrários à criação do Conselho de Direitos Humanos, e o Conselho de Direitos Humanos ainda assim saiu, porque ali no cálculo do custo-benefício, era melhor você criar um órgão de Conselho de Direitos Humanos do que você reformar o Conselho de Segurança para alguns países, tá. uhum, Então, ele mostra essa declaração de intenções que pode gerar uma pressão, principalmente em cima dos países que não aderem ao pacto, tá, uhum, que foi o caso, né. O pacto ele foi aprovado por consenso, e depois alguns países começaram a apresentar algumas ressalvas ao texto do pacto. E a gente nem precisa ir muito longe não, tá, a nossa vizinha aqui, a Argentina, foi uma sim, delas. uhum, Então, isso ajuda a isolar um país no sistema internacional, e a gente sabe que tá nesse espaço de isolamento, ele não é diplomaticamente interessante, e ele ajuda, né, a gente a ter algumas ferramentas na mão para tentar avançar essas reformas a passos de tartaruga. Então, apesar do pacto ser vago agora, talvez daqui a 10 anos a gente tenha alguma reforma que só foi possível porque esse pacto existiu 10 anos antes, sabe. uhum, Então a gente tem que claro que a comunidade internacional precisa de reformas imediatas. É claro que o tempo da diplomacia não acompanha o tempo da política, a gente sabe disso, né, esse descompasso entre o tempo do mundo real e o tempo da ONU é uma das principais críticas que recaem, né, sobre o trabalho da ONU, mas mesmo sendo num tempo muito lento, uhum. ainda é um tempo que pode vir a trazer resultados positivos. E quando eu falo assim, parece que eu sou super ingênua, idealista e acho que a ONU vai resolver os problemas do mundo, né, eu não acho nada disso, pelo contrário. Eu que já trabalhei lá na organização tenho, uma visão muito crítica sobre o mau direcionamento de tempo e Uhum, de recursos, às vezes, para debater palavras e para debater vírgulas em uhum, determinados documentos. Mas, ao mesmo tempo, é o único espaço negociador em que a gente tem os 193 países, né, reconhecidos como países, representados de forma simultânea. uhum, Então, é a única chance que a gente tem de fazer um pacto de abrangência global é lá.
Uhum. sabe. Então, por mais que seja lento, é o caminho. Mariana, vamos então, entrar um pouco no discurso do Lula, né. Se eu não me engano, esse é o 8º discurso, né, do Lula em assembleias gerais. O Brasil sempre ali com discurso de abertura. E ano passado foi um discurso, assim, importante. A gente até discutiu aqui no Chão da Escada, comparado, né, com o que tinha sido o governo Bolsonaro, loucura atrás de loucura, né. E 23, pelo que eu me lembro, assim, o Lula fez um discurso recheado, né, de, recados para a política doméstica brasileira e criticando o neoliberalismo, né, batendo na extrema direita e assim por diante. Agora em 24 ele vem já num outro contexto, né, num contexto de crise, como a gente já falou, também para a memória, assim, do público mais amplo, o Bolsonaro já ficou um pouco no passado, né, então agora a comparação do governo Lula em 24 é com ele mesmo, né, e não mais com o governo anterior. Isso, na minha visão, faz com que o Lula seja mais cobrado, inclusive, né, por conta disso. Mas, para a gente começar essa conversa, eu vou te devolver a palavra para você fazer aí os seus comentários mais amplos sobre o discurso do Lula, e aí depois a gente pode mergulhar aqui ou ali, dependendo do rumo da conversa. O que que você acha? Pode ser assim? Pode, maravilha. Eh, Como o Brasil faz o discurso de abertura, né, da Assembleia Uhum, Geral, e aí para os ouvintes que quiserem saber por que o Brasil faz o discurso de abertura, vai lá no Ano em Pauta que tem um post explicando uhum, exatamente isso. É uma grande plataforma, né, para o Brasil falar sobre os seus interesses de política externa. uhum, Porque a gente fala, logo depois vem o presidente dos Estados Unidos, que também é um uhum, discurso que todo mundo quer ouvir. Então eu acho que é um dos principais momentos internacionais de exposição das ideias brasileiras, por isso que, como você bem falou, muitas vezes o presidente usa esse espaço para dar recados também para o público interno, porque é um uhum, discurso que repercute bastante também na mídia brasileira e tal. E, como você também muito bem pontuou, o Lula ele usa, né, esse espaço também não só para acenar para o público interno, também para passar recados internacionais e também para fazer um fio condutor narrativo, né, do que são as prioridades dele enquanto presidente e do Partido dos Trabalhadores como um todo. Então é muito comum a gente ver refletido nas falas do Lula na ONU, não só de agora, mas também dos 2 primeiros mandatos, temas que são caros, né, uma agenda de política externa do seu grupo político, como, por exemplo, combate à fome, uhum. redução da pobreza, papel do Sul Global. Então tem alguns temas que costumam se repetir. Mas para esse discurso de agora, Felipe, eu acho que a gente não pode começar isso de outra forma, sem falar sobre a primeira frase que o Lula falou, que foi saudar a delegação palestina. Dirijo-me em particular à delegação palestina que integra pela primeira vez essa sessão de abertura, mesmo saindo na condição de membro observador. Uhum, Né, que estava presente na Assembleia Geral, e o presidente, né, o Mahmoud Abbas. Inclusive, um outro ponto interessante, se a gente pensar, né, nas imagens, ele estava com a Janja, né, a Janja acompanhou. Além da Janja, ele estava com, os presidentes do Poder Legislativo brasileiro também, né, o Pacheco estava lá, com o Sérgio Danesi, que é o embaixador do Brasil na ONU, o Mauro Vieira e o Celso Amorim, e com a primeira-dama. E a Janja estava usando um casaco vermelho com a bandeira da Palestina. hum, Então eu acho que foi interessante, né, assim, só em termos de semiótica, a gente uhum, olhar para esse contexto. E ele fez não só pela, roupa da Janja, mas pela presença do Celso Amorim ali naquele espaço também, porque esse é um outro tema de debate, né, qual é a interferência do Celso Amorim acima do Itamaraty na política externa. Então ele começou fazendo essa saudação ao povo palestino, o que, apesar de ser um tema polarizado domesticamente, faz muito sentido de ser feito naquele espaço, porque o Brasil foi uma das grandes lideranças na Assembleia Geral da ONU, né, com a participação do Oswaldo Aranha naquela época, de propor a solução de 2 estados e o uhum, reconhecimento da Palestina. uhum, Então eu acho que, eh, foi importante o Lula ter entendido, né, aquele espaço como um espaço de reafirmar que na ONU, mesmo tendo as suas questões domésticas em relação a esse debate, mas na ONU
o Brasil defende a presença da Palestina por lá, tá? Então esse é o primeiro ponto que eu queria ressaltar do discurso. O outro é que o Lula ele trouxe alguns temas, que já apareceram no discurso dele do Pacto do Futuro, né. E aí eu ressalto especificamente a reforma da ONU, Felipe. Eu acho Uhum, que se eu tivesse que destacar um tema da fala do Lula desse ano, que foi mais propositivo do que nos anos anteriores, foi esse. uhum, Porque normalmente o Lula fala sobre necessidade de reforma da ONU e necessidade de representação do Sul Global no Conselho de Segurança. Isso não é novidade no discurso dele. Mas dessa vez ele trouxe falas de propostas concretas de reforma para outros órgãos também. Senhor presidente, senhoras e senhores, prestes a completar 80 anos, a Carta das Nações Unidas nunca passou por uma reforma abrangente. Apenas 4 emendas foram aprovadas, todas elas entre 1965 e 1973. A versão atual da Carta não trata de alguns dos desafios mais prementes da humanidade. Na fundação da ONU, éramos 51 países. Hoje, somos 193. Então ele falou sobre a necessidade de revitalização da Assembleia Geral, que foi um uhum, tema que apareceu no Pacto do Futuro, inclusive em relação a temas de paz e segurança. A gente tem uma proposta, por exemplo, rolando na ONU, da Assembleia Geral poder examinar os vetos dados no Conselho de Segurança. Então não é derrubar o veto, mas é emitir uma opinião sobre aquilo, que ajuda a botar uma pressão, né, e um custo político, voltando a falar de custo político, em cima dos países. Ele falou sobre a necessidade também de melhoria do ECOSOC, que é o Conselho Econômico e uhum, Social, para dotar o ECOSOC, por exemplo, da capacidade de ser um fórum para se analisar a mudança climática. uhum, Então isso e mudança climática foi um outro tema que apareceu uhum. muito na fala do Lula, principalmente relacionado às queimadas, né, a que estão acontecendo no Brasil agora e, às enchentes no sul do Brasil. 2024 caminha para ser o ano mais quente da história moderna. Furacões no Caribe, tufões na Ásia, seca e inundações na África e chuvas torrenciais na Europa deixam um rastro de morte e de destruição. No sul do Brasil, tivemos a maior enchente desde 1941. A Amazônia está atravessando a pior estiagem em 45 anos. Incêndios florestais se alastraram pelo país e já devoraram 5 milhões de hectares apenas no mês de agosto. Ele falou também, sobre a necessidade de revitalização da Comissão para a Construção da Paz, que também foi um tema que apareceu no Pacto do Futuro. Então eu acho que foi um discurso muito alinhado com os movimentos dos dias anteriores da Cúpula do Futuro, mas com propostas concretas, que é algo que o Lula não costuma fazer, sabe. Então, partindo, assim, de um primeiro tópico, eu destacaria esses 2 elementos, Uhum, sabe, ele ter utilizado esse espaço para falar sobre a Palestina, e ele ter utilizado esse espaço para trazer a reforma da ONU para o centro uhum. da sua fala, com propostas concretas, objetivas e que vão além do senso comum de precisa reformar o Conselho de Conselho. Segurança, Uhum, sabe. uhum, Então isso eu destacaria como inovações, assim, da fala do Lula desse ano. uhum. É, de fato, eu achei muito interessante isso, né, quando ele fala da reforma, saiu, como você bem mencionou, do senso comum e aí traz o Conselho Econômico e Social, acho que essa ideia também da revitalização do papel da Assembleia Geral, né. A Comissão de Consolidação da Paz, que também aparece. E aí, claro, óbvio, a própria reforma do Conselho de Segurança, que é uma pauta aí antiga do governo Lula. Eu queria voltar à fala dele sobre crise climática, né, porque eu estava muito curioso para saber como que ele ia falar sobre isso, né, e de fato ele encarou o problema, né, em até algum momento ele fala, assim, que não foge das suas responsabilidades, alguma coisa assim. Que Sim, sim. comparado com o ano passado, que a crise climática já era um eixo muito importante, foi um eixo muito importante do discurso dele. Sempre foi, né, mas o ano passado foi muito forte. E do ano passado para esse, o Brasil sofreu uma deterioração absurda, né, por fatores, claro, externos, mas também por fatores internos, que demonstram uma certa ainda impotência do governo para tratar domesticamente esse assunto com a força, a eficiência que a gente espera. Eu achei essa postura dele, assim, interessante, tanto que
a nossa imprensa mainstream aqui considerou o discurso adequado, né, nesse Uhum. aspecto. Não, é por aí mesmo. Ele falou realmente sobre assumir as responsabilidades, né, que no governo dele ele não terceiriza a Uhum, responsabilidade sobre, algumas questões. O meu governo não terceiriza a responsabilidade e nem abdica da sua soberania. Já fizemos muito, mas sabemos que é preciso fazer muito mais. E tendo uma visão bem pragmática do papel do Brasil, né, para o regime internacional de mudança do clima. Então, eu acho que foi alinhado, assim, foi dentro das expectativas do que a gente esperava ouvir dele sobre mudança do clima, principalmente conectando essas tragédias internas que a gente passou, no Brasil com um debate mais amplo, tá. uhum. E aí dentro disso, Felipe, também tem um ponto que eu acho interessante da gente ressaltar, que é um tema que o Lula sempre traz, que é a necessidade de qualquer debate sobre proteção do meio ambiente estar vinculado às assimetrias norte e sul, Uhum. tá. Ele também sempre traz essa ideia de que grande parte da crise climática que a gente tem hoje em dia foi por conta de um modelo de desenvolvimento predatório dos países do norte. Uhum. E que, por isso, esses países do norte precisam assumir um ônus maior na proteção, para que os países do sul global continuem tendo direito a se desenvolver, tá? Isso é um tema que ele é amplamente aceito no sul global, com discursos diferentes, né? A gente tem o conceito das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Essa ideia de que os países do sul precisam ter o seu direito ao desenvolvimento resguardado. E vale lembrar que desde os anos 90 o direito ao desenvolvimento é considerado um direito humano, né? Então a gente tem o direito ao desenvolvimento. Mas por conta das políticas internas do Lula, também rolou um fogo amigo contra ele por conta dessas falas no discurso, principalmente porque, né, na véspera ele se encontrou com os representantes da Sim, Shell, bem lá em lembrado. Nova York. Uhum, Então, o Lula, ele tem uma posição bem ambígua em relação à transição energética como uma das etapas para, né, o combate à crise climática. Não é que ele, discorda da transição energética, ele, por exemplo, é a favor do aumento das renováveis, ele é a favor do escalonamento da redução dos fósseis, mas não, por exemplo, das metas de corte completo dos fósseis no curto prazo, até porque para ele, né, e para principalmente para o Ministério de Minas e Energia, o recurso gerado pela exploração dos fósseis é um recurso essencial para a própria transição energética em si, né. Então isso está muito atrelado à defesa que alguns setores do governo e que a própria Petrobras tem de, exploração de petróleo na Foz Amazônica. Se você reparar, eles não usam mais o termo bacia amazônica, né, eles falam agora margem equatorial, que uhum, é exatamente para fazer aí uma, lavagem no nome e não parecer que está explorando petróleo na Amazônia, mas é na Amazônia. uhum, uhum, É na Amazônia sim. Então, esse é um tema que o Lula eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado, tá, Felipe? Assim, é claro que o debate Norte-Sul é uma agenda não só dele, mas uma agenda do Brasil, né, importante, a gente não pode abrir mão do nosso desenvolvimento em prol de metas que não são realistas para a condição continental que a gente tem, mas também evitar que isso seja atrelado a uma, ausência de responsabilidades, tá. uhum, E eu acho que ele tentou sair dessa sinuca de bico assumindo a responsabilidade pelas crises climáticas internas. uhum, Então foi um discurso balanceado, tá, em relação a isso. E também, né, pensando no fato de que o Brasil vai sediar a COP30 no ano que vem, eu acho uhum. que ele preparou um pouco do terreno para isso, falando sobre financiamento climático, por exemplo, sobre a necessidade de transferência de recursos, né, do norte para o sul. Estamos condenados à interdependência da mudança climática. O planeta já não espera para cobrar da próxima geração e está farto de acordos climáticos que não são cumpridos. Está cansado de meta de redução de emissão de carbono negligenciadas do auxílio financeiro aos países pobres que nunca chega. Ele sempre fala nos discursos dele, e nesse não foi diferente, sobre como que isso, como que o desenvolvimento está associado, por exemplo, ao alto endividamento de alguns países, principalmente africanos. E a concentração de renda, ele mencionou no discurso dele, por exemplo, o aumento da fortuna dos bilionários, em Sim, contraposição, né, ao desenvolvimento dos países do sul global. E ele traz isso para dentro de um debate de clima. Então, acho que isso que é um diferencial, por exemplo, em relação ao que a gente via
não só no discurso do Bolsonaro, mas no discurso do Temer também, né, é entre a concentração de renda, Sim. né, sobre essa divisão norte e sul, e a necessidade de obtenção de metas climáticas, né. Então acho que esse é um ponto legal para destacar aqui também. A fortuna dos 5 principais bilionários mais que dobrou desde o início dessa década, ao passo que 60% da humanidade ficou mais pobre. Eu senti ali também uma certa crítica ao Musk, que tem todo um papel também. Total, É. total. Ele falou sobre regulação das redes Uhum. digitais, né, ele falou que, nenhum em outras palavras, mas basicamente que nenhum empresário pode prevalecer sobre as Sim. regras de um país, sobre a soberania de um país, sobre a regulação de um país. Então, Uhum. foi um discurso claro também, mandando alguns recados nesse sentido. Uhum. Sim, e considerando a conjuntura aqui, o contexto político brasileiro, faz todo sentido. E bater em bilionário sempre é bom, a gente gosta. Olha só, um outro tema que é clássico também e que voltou a aparecer, a gente já esperava, é o tema da fome e insegurança alimentar, né. De novo, isso aparece no discurso do Lula. E aí é uma característica dos discursos dele, né, desde 2003, esse é um tema que vem aparecendo. E apareceu de alguma forma nova? Tem alguma novidade aí ou é o mais do mesmo? Olha, tem uma novidade que é mais, assim, conjuntural até do que de uma abordagem Uhum. inovadora, né, do Lula, que é a relação entre a fome e a insegurança alimentar e as prioridades que o Brasil trouxe para o G20 esse ano, né. Hum. O G20, um dos eixos do G20 esse ano foi o combate à fome e à pobreza, e o Brasil propôs o lançamento de uma aliança global contra a fome e contra a pobreza, que inclusive, seria munida de um fundo, e uma das propostas é que esse fundo dessa aliança global seja, preenchido por aquele recurso de taxação de grandes fortunas, né, que é Uhum. uma proposta que o Brasil também trouxe para o G20. Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que lançaremos no Rio de Janeiro, em novembro, nasce dessa vontade política e desse espírito de solidariedade. Ela será um dos principais resultados da presidência brasileira do G20 e está aberta a todos os países do mundo. Então, isso foi, assim, a novidade, sabe, foi, colocar o Brasil no centro das propostas para o combate à fome e à pobreza, por meio dessa aliança global que a gente vai lançar agora em novembro, no âmbito do G20. Mas uma coisa muito inteligente que o Lula faz, sempre que ele fala de fome e pobreza, é que ele usa os dados da própria ONU para falar isso, né. Uhum. Ele pega os dados da FAO para mostrar, por exemplo, que o Brasil saiu do mapa da fome e ele associa isso a um sucesso político dele, né. A saída do mapa da fome é verdade, então ele usa dados, né, para chamar atenção para conquistas que o governo dele teve, e ele usa dados também para falar sobre aonde que estão concentradas as populações subnutridas ou, em insegurança alimentar. E aí ele novamente conecta isso com essa divisão norte e sul, né, Uhum. sobre essa concentração de riqueza em alguns países e como a fome está associada ao que ele chamou de escolhas políticas. Isso é interessante também, porque também é um recado para o Bolsonaro, né, Uhum. porque a gente Sim, voltou para o mapa da fome no sim. governo Bolsonaro. Então, também é um aceno ao público interno ao falar que a fome não é só um resultado, de questões sistêmicas internacionais, mas também é um resultado de política pública, né, Uhum. internamente, de onde que o governo coloca as suas preferências. E esse é um tema que inegavelmente está nas preferências do PT, né, e do Claro. Lula. Então, foi dessa forma, assim, que ele trouxe o tema no discurso dele esse ano novamente. Eu queria te perguntar sobre um outro eixo do discurso, ele que é o eixo da América Latina, né. Aqui eu queria destacar algumas coisas que ele falou e algumas coisas que ele não falou, especialmente uma coisa que ele não falou, né. A primeira é Cuba. Já sei até qual é. Porque a grande ausência, que a ausência do discurso de fato significa alguma coisa e, é claro, eu me refiro à Venezuela, né. Então ele faz um sobrevoo ali um pouco rápido sobre quando fala sobre América Latina, né, fala de década perdida, achei interessante, né, ele trazer nesses termos, que de fato é, né, então e aí fala de Cuba, Haiti e Venezuela desaparece, né, qual análise você pode fazer sobre isso? Primeiro que eu achei, Felipe, que o tom que ele deu para falar sobre a América Latina como um todo
foi um tom, eu não usaria inadequado, mas assim, um pouco destoante do que me parece que é uma agenda de política externa brasileira, tá. Uhum, Primeiro que a nossa agenda principal é a América do Sul, uhum, né, não é a América Latina. Isso foi uma decisão de política externa que a gente tomou há muitas décadas, nem foi no governo do Lula, e a América do Sul é o nosso eixo principal. Só que as decisões políticas que o Lula tomou para a América do Sul foram equivocadas, uhum, tá. Ele tentou retomar a Unasul, por exemplo, não deu certo. Tentou liderar um processo de intermediação, de mediação para a Venezuela, também não deu certo. E a gente tem muitas análises possíveis sobre isso, né. Uma é de que talvez tenha outras lideranças que agora querem disputar esse espaço com ele, aí, principalmente, né, o Petro e o Boric, né, na Colômbia e no Chile. Tem o fato da Argentina não estar jogando junto agora, e a gente sem a Argentina na região sempre fica um passinho atrás, né. E tem o fato de que a Venezuela virou um tema de politização e polarização doméstica no Brasil. E todas as vezes que ele falou sobre o Maduro, ele errou gravemente no tom que ele deu para essa fala, uhum, tá. Então acho que a ausência da Venezuela no discurso foi para se defender mesmo. Eu não uhum. acho que é porque ele não tem uma opinião sobre a Venezuela, eu acho que foi uma decisão dele, do Celso Amorim e da equipe que elaborou o discurso, de não deixar que isso roubasse a cena e todo o resto que ele falou não aparecesse. Porque se Uhum. ele fala sobre a Venezuela, Felipe, o que ia estar na manchete de É, todos os jornais era a Venezuela. sim. Não ia ser nenhum dos outros temas, né, que ele trouxe. Uhum, Mas me soa estranho ele não falar sobre a América do Sul. Sim, hum, de uma forma importante, porque isso ele sempre falou. uhum, E aí, quando ele fala sobre a América Latina, parece uma coisa meio, pouco conectada com a nossa realidade, né? Porque, assim, Cuba é importante para as relações internacionais do Brasil, é importante, mas eu não usaria o espaço na Assembleia Geral da ONU para colocar o foco em Cuba, nem no Haiti, né? Com todo uhum, respeito aos dois países, o Brasil tem relações históricas com eles, a gente comandou a missão de paz no Haiti, então a reconstrução do país é algo que nos interessa muito. Mas eu usaria esse espaço, por exemplo, se fosse para falar de América Latina, para falar sobre a reconstrução da CELAC, para falar sobre, a necessidade da América Latina voltar a ser uma região, né, considerada, porque, Felipe, a América Latina saiu uhum, do discurso dos outros países. Os uhum, outros países, eles falam sobre a importância da Ásia, sobre a importância da África, sobre a Europa, né, a guerra da Ucrânia e a União Europeia. Ninguém mais fala de América Latina. A América Latina virou uma região de segundo nível, sabe, no uhum, debate internacional. Então, se ele fosse falar sobre a América Latina, para mim o caminho era esse. uhum, E ele optou por focar em 2 casos específicos, que são casos importantes para o Brasil, né, reforço isso, mas que eu não sei, assim, a gente normalmente usa esse discurso para criticar as sanções contra Cuba, porque isso está mais atrelado a uma posição do Brasil de ser contra sanções internacionais, né, como um todo, pelo dano que isso causa à população civil. Ele foi por esse caminho, mas aí ele trouxe a questão de Cuba na lista unilateral de terrorismo, sabe. Tudo bem, tem direitos, é uma visão também aceita, né, no Brasil, não é um grande tema. Enfim, é controverso se a gente for na extrema direita, mas não é um tema tão controverso dentro dos círculos mais progressistas. Mas eu acho que foi cortina de fumaça. uhum, Eu acho que foi cortina de fumaça para não falar sobre a América do Sul e aí não ter que falar sobre Venezuela. E não ter que falar sobre os insucessos de uma tentativa de retomada de liderança do Brasil na região, nem para falar sobre a América Latina e ter que admitir que também os instrumentos de integração na América Latina não estão uhum, funcionando, uhum, sabe? Então, ao meu ver, foi para se defender e para esconder o que não está dando certo. uhum. Não, excelente, excelente análise. Acho que isso quer dizer muita coisa, né? Os tempos da região, o que significa, né? A ascensão desses governos de extrema-direita. E aí é um eixo, inclusive, que ele coloca, né? O eixo da democracia, assim, onde ele fala, né? Que de lideranças totalitárias, messiânicas, extremistas, né? Que espalham o ódio, o ressentimento. No Brasil, a defesa da democracia implica ação permanente ante investidas extremistas, messiânicas e totalitárias que espalham o ódio, a intolerância e o ressentimento. Embora ele não estivesse falando de América Latina, né, de certo modo tá falando para o público doméstico, mas também ali para a região, e depois embola com a coisa da inteligência artificial também,
Ele defende lá que seja emancipadora, que respeite os direitos humanos, né? Que promova a paz e assim por diante. Todo o debate dele sobre democracia, Felipe, foi, ao meu ver, né, uma questão mais para o público interno, Ah, tá. tá? Ele falou sobre não que democracia a nível internacional não seja importante, mas a gente nunca usou democracia como parâmetro para escolher com quem a gente se relaciona na política externa, né. A gente, não parou de falar com a China, a gente não parou de falar com a Arábia Saudita, com a própria Venezuela, né, com Uhum, países que fogem muito de um parâmetro aceitável do que é considerado democracia. Então, quando ele puxa o tema da democracia, isso para mim está relacionado com a questão doméstica, né, da ascensão da extrema-direita, de uma extrema-direita autoritária, que ele mencionou, também. Ele falou sobre investidas messiânicas, o que eu acho um jogo de palavras muito interessante, né, dado que o nome do meio do Bolsonaro é Messias. Então, uhum, eu acho que é um jogo de palavras interessante. Então ele associa falta de democracia com a ausência de alguns valores, como, por exemplo, tolerância, né, ele fala também de ódio, uhum, coisas nesse tipo. Mas eu acho que para além a nível doméstico é por aí. Mas aí a nível internacional, quando ele fala sobre democracia, o conceito não é democracia exatamente, é democratização, né, porque ele uhum. fala sobre democracia nos espaços e no acesso ao Conselho de Segurança, no espaço e o acesso aos recursos internacionais. Foi daí que ele pegou o gancho para falar da fome, né, e falar que a democracia está associada com a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Mas é mais, assim, ao meu ver, uma questão de uma defesa de um valor do Brasil, que é um ativo internacional nosso, né, sermos uma democracia, mas tivemos o risco recente de não sermos. Então, como que a gente usa a democracia a nosso favor, mas sem transformar a democracia em algo como um juízo de valor que coloca o Brasil no clube no clubinho dos países democráticos que só falam com outros países democráticos, tá? Uhum, Então acho que ele tomou um certo cuidado com isso, em falar sobre uma democracia mais associada a valores e sobre aquilo que a democracia proporciona, e não a democracia associada ao que a gente chama dos like-minded groups, uhum. né, dos países que pensam igual e que acham que democracia é um fim em si mesmo, né. Eu acho que ele tratou a democracia mais como um meio do que como um fim nessa fala dele. Tem um último ponto, Felipe, Uhum. que foi a menção do Lula aos Objetivos do Desenvolvimento Ah, tá. O Sustentável, que que você achou né. disso? Eu achei interessante, porque o Brasil teve um papel central na aprovação dos ODS lá atrás, né. Uhum. A gente, na época, com a ministra Isabela Teixeira, o Brasil foi o grande articulador do consenso em torno da Agenda 2030 e dos ODS ali já no governo Dilma. Então eu acho que o Lula também associa a aprovação dos ODS a uma vitória, né, do governo do Partido, dos Trabalhadores. Não era ele, era a Dilma, mas de uma linha de política externa semelhante ao que ele acredita. E aí foi interessante porque ele associou, né, a meta, o não cumprimento das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável à concentração de riquezas, e Sim. foi aí que ele fez a crítica dos bilionários. Uhum. Isso é interessante também, porque o Brasil propôs recentemente a criação do ODS 18, né, a gente tem os 17 ODSs, que foram aprovados lá atrás em 2015, e o ODS 18 é o ODS relacionado à raça, né, à Hum. igualdade racial, combate ao racismo, combate à discriminação, que era um tema que não estava presente, né, lá atrás. Então o ODS 18 é uma proposta brasileira, então ele não mencionou os ODS no discurso dele à toa, tá. Eu acho que foi um pouco para fortalecer a agenda e dar peso para essa proposta brasileira de criar o ODS 18 também. Uhum. Ó, Mariana, eu não sei agora, eu perguntei tudo que eu tinha vontade, eu queria saber se, por absoluta incompetência, eu deveria ter feito uma pergunta e não fiz, né. Tem aquelas perguntas de bola de cristal, né, tem também discurso de outros países, eu estava prestando muita atenção no discurso do Biden, né. Já que só não acrescentar, mas já que você falou do Biden, né, ele Uhum. falou sobre a necessidade de reforma do Conselho de Sim. Segurança no discurso dele, né, e Uhum, os Estados Unidos têm feito algumas sinalizações nesse sentido, uhum. apesar de reforçar que não apoia o Brasil, É. então, na entrada no conselho. Mas achei interessante porque é o que eu tô te falando, né, a maturação da necessidade da reforma, ela tá Uhum, posta, uhum, sabe. Eu acho que a gente tá mais próximo de fazer uma reforma, a gente não sabe que reforma seria essa. uhum.
mas a gente está mais próximo de fazer uma reforma agora do que a gente esteve Uhum, nas últimas décadas, sabe? uhum. Então, só destacaria a presença da reforma na fala do Biden também. Mas de resto, você foi incrível, cobriu todos os temas que eu tinha planejado falar também. Hã. Estávamos alinhados sem nem combinar. Cocó, tomar café, almoçar e jantar. Tomar café, almoçar e jantar. Mariana, pô, eu sou fã demais do seu trabalho, do ONU em Pauta, sigo lá, acompanho, eu queria... E ó, o ONU em Pauta é só um pedacinho do que a Mariana faz. A Mariana tem um currículo muito maior do que o ONU em Pauta, tem livro publicado, na primeira passagem dela aqui, aliás, é um episódio que eu gosto muito, chama Brasil, ONU e Conselho de Segurança, aí onde a Mariana faz um histórico maior, né, sobre a formação da ONU, o histórico da ONU. Lá também ela tem uma tese sobre potências médias emergentes e uso da força, que é o que gerou o livro, né, depois, né, que é o Brasil e Índia no Exatamente. Conselho de Segurança, uma dissertação sobre o Brasil no Conselho de Segurança, e vários trabalhos publicados sobre isso. É uma grande especialista e eu queria te agradecer imensamente, mais uma vez, por topar estar aqui com a gente. E já vou deixar aqui no ar o compromisso para você voltar em 2025. Acho que poderia ser um negócio sistemático, assim. Teve discurso sobre o Pode Brasil da deixar. ONU, já sabe que no dia seguinte a Mariana vai estar no Chutando a Escada. E se estiver chutando a escada até lá, né? Se estiver cerrado até lá, que eu tô no cerrado aqui, eu tô desesperado. Não, pode deixar. Conta comigo. Tomar café, almoçar e jantar. Tomar café, almoçar e jantar. E amando outra vez, graças a Deus eu estou aqui. Firme, forte, firme. Tomar café, almoçar e jantar. Tomar café, almoçar e jantar. Um abraço e até o próximo café. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.